No programa de hoje, vamos conversar com o professor de filosofia do IFRN, escritor também, já com vários livros publicados, Pablo Capistrano. Com ele, vamos falar um pouco sobre política e sobre o seu livro publicado mais recentemente, que é o livro Quando a História Faz a Curva, né? Crônicas de Revolução. Vamos falar sobre algumas revoluções da história da humanidade e sobre essa história de capitalismo, comunismo, de socialismo. Será que tudo isso ainda existe, está presente, ou é fantasma, é fantasia, né? Tantas coisas aí com informações trocadas, com muita desinformação, tanta fake news. Então, sobre isso e muito mais, vamos falar no programa de hoje com Pablo Capistrano. Seja bem-vindo, Pablo, ao nosso Espaço Cidadão. Opa, Robson, obrigado aí pela oportunidade aí de estar conversando aí com seus telespectadores aí, né, os seus seguidores. Estamos aí para falar um pouco sobre esses temas da política contemporânea, né, que a revolução é um tema ainda na política contemporânea. Sem dúvida, né? Tem coisa sendo muito esquisita, muito fantasma sendo resgatado do passado, né? Fervilhando na imaginação de muita gente. Um bocado de esqueleto nos armários, saindo de dentro dos armários. Um bocado de esqueleto saindo do armário. Ô, Pablo, e vamos começar pelo título do livro, né? Por que esse título de livro? Porque a ideia, né, geralmente, que a gente tem é que a história ela vai em linha reta, né? As pessoas pensam um pouco nisso, porque a gente, quando olha para o passado, a gente tem aquela impressão de que as coisas vão se avolumando num sentido único, né? É como se fosse tudo caminhando numa direção só. Ou, entre aspas, evoluindo, né? Como se estivesse subindo uma escada, né? Subindo uma escada. Só que quando a gente observa a história, principalmente da era moderna, a gente pensa assim, dos últimos 500 anos da história, a gente vê que em muitos momentos houveram acontecimentos, né, como grandes revoluções, grandes transformações sociais que mudaram o curso da história. Ou seja, a história acaba fazendo uma curva, né? Nesse sentido, ela está indo numa direção, de repente ela muda a direção. Então, as revoluções, elas são, na modernidade, momentos no tempo onde a história dá essa guinada. E a gente vê isso, se a gente parar para pensar, desde o século XVII, passando pela Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, pela Revolução Russa, pelas revoluções na América Latina, Cuba, China. Então, a gente vai vendo que a história tem essa característica. Ela, às vezes, muda o curso. E aí me veio essa imagem da curva, né? De algo que parecia cristalizado, que parecia que iria por aquele caminho até o fim, de repente há uma mudança, né, estrutural na sociedade, né? Exatamente. E aí eu peço que você, antes de detalhar um pouco mais sobre o porquê exatamente desse título do livro, da história, essa história faz a curva, né? Que você falasse um pouquinho sobre a diferença entre revolução e reforma, por exemplo. O que é reforma? O que é revolução? Né? O que há de característica numa revolução que muda, que faz a curva, que muda esse rumo da história? Na verdade, as revoluções elas transformam radicalmente as estruturas sociais. Elas modificam o modo como as estruturas sociais estão dispostas. Se organizam. Então, a revolução ela é uma alteração na própria forma de vida das sociedades, de maneira muito mais intensa. Por exemplo, quando a gente fala em revolução industrial, a gente fala numa mudança muito significativa na forma de vida das comunidades humanas, que antes elas eram basicamente agrárias, rurais, viviam em propriedades de terra, lidando com outro tipo de forma de ganhar a vida, e, de repente, a revolução industrial produz grandes cidades, produz uma mudança no trabalho, uma transformação na educação, uma mudança no modo como as pessoas se relacionam familiarmente, mudanças na economia. Nos hábitos de vida, né? Nos hábitos de vida. A revolução... Você imagine o impacto que foi quando veio a máquina a vapor, depois outro impacto quando veio a energia elétrica, né? Depois, hoje, já avançando muito aqui, né, na nossa conversa, mas hoje, por exemplo, o que seria, entre aspas, essa revolução 4.0, né? A quarta revolução industrial, né? Que é com o digital, com redes, com mídias, né? Com tudo uma velocidade fenomenal, né?
que está mudando totalmente o hábito de vida das pessoas. Enquanto as reformas, elas atuam muito mais no sentido de ajustar o que já tem, para poder adequar a certas transformações pontuais. A reforma tem um caráter muito mais pontual de ajuste. Ou um remendo, né? Exatamente, é um remendo, né? É uma um remendo para não chegar na revolução mesmo. É uma gambiarra, né? Você faz aquela gambiarra para o motor continuar funcionando, o equipamento continuar trabalhando, né? Então, tem um pouco essa distinção, né? E tem uma característica interessante também, porque nas revoluções modernas a gente vê sempre aquela expectativa da inauguração de um mundo novo, né? Tem sempre esse discurso nas revoluções. A ideia de que revolução, por exemplo, não é algo que gera uma mudança impactante de imediato, tudo é um processo. Não, é um processo. É um processo que demora muitos anos, muitas vezes é violento, na maioria das vezes, gera um resíduo, digamos assim, muitas vezes produz guerras, conflitos, às vezes é a consequência desses conflitos, às vezes causa esses conflitos, mas é um processo, digamos assim, que todas as sociedades praticamente passaram nos últimos 500 anos em um grau ou em outro, né? A gente tem reverberações em todo o mundo, né? E condicionou o nosso mundo atual, isso é importante. Às vezes a gente pensa que essa história de revolução é negócio de estudante de setor 2, de humanos e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, as revoluções fizeram o mundo que nós vivemos hoje. O mundo que nós vivemos hoje é produto dessas transformações. Nós vivemos o resultado de inúmeras mudanças revolucionárias que aconteceram no passado, nos últimos anos. Se não tivesse ocorrido aquelas revoluções, a nossa vida não seria como é. Então, ela tem consequências de longo prazo, né? Sem dúvida. E aí falar um pouquinho sobre, exatamente, né, outros detalhes que você pode falar em relação ao título desse livro que você publicou, que é Quando a História Faz a Curva, Crônicas de uma Revolução, né? O que mais a gente pode, digamos assim, apontar de importante para compartilhar com o nosso telespectador internauta que nos acompanha nesse momento? Bem, o livro ele tem uma característica que ele não é um ensaio acadêmico, não é uma tese de doutorado, então eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar o tema sobre as revoluções de uma forma acadêmica, esse não é o meu papel. Ele é escrito em formato de crônica de jornal, ou seja, a crônica, né, que era publicada na época do jornal impresso, né, quando a gente usava, né, sempre você ia lá no domingo, pegava aquelas crônicas, que é um formato muito mais literário do que propriamente científico, né? Ou seja, você tem, obviamente, tem uma pesquisa, eu fiz estudos, eu li, eu me aprofundei em vários temas, mas eu transformo isso para uma linguagem mais, digamos assim, literária e mais jornalística, que possa ser mais acessível ao público comum, né? Que não tem essa capacitação técnica. E ele é escrito num formato de crônica. Quando eu publiquei em alguns sites de Natal, né, sites como o Saiba Mais, o Substantivo Plural, eu publicava semanalmente, quinzenalmente essas crônicas, e elas podem ser lidas em sequência, assim, no sentido de como se fosse um folhetim, como tinha antigamente nos jornais, que você lia os romances em capítulos, né, as novelas em folhetim. Então, toda semana eu publicava um capítulo. E aí você pode ler também ela na sequência, como se fosse um romance, onde eu conto alguns aspectos. Então, eu recorto. Por exemplo, eu falo sobre Velázquez, sobre a pintura de Velázquez, falo sobre a pintura de Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo, que tem a ver com a Revolução de 1830. Falo sobre o Thomas Hobbes, né, que viveu, digamos assim, os impactos da Revolução Inglesa, que viu, né, o que aconteceu quando os ingleses cortaram a cabeça do rei Carlos I. Né? Falo sobre Lenin, sobre Marx, sobre Bakunin, até os dias, até termino passando por Woodstock, que não poderia deixar de ser, né, os anos 60, até a queda do muro de Berlim e o colapso da União Soviética em 91. E aí eu peço para você falar, na verdade, né, a respeito de um tema que tem voltado, né, a alguns setores do mundo, o Brasil está entre eles, né? Você tem essas loucuras que voltaram desses assuntos com Donald Trump, né, que foi
presidente dos Estados Unidos, ou no Brasil de Bolsonaro mesmo, em alguns países do mundo você tem esse discurso também, nas Filipinas, Hungria, Turquia e mais alguns outros países, né? Discursos de uma extrema-direita que chegou ao poder em alguns países e que resgata alguns fantasmas, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como socialismo, como comunismo, como que eu tenho que ter um tipo de comportamento para combater esse mal que estão querendo implantar de volta no Brasil. E aí a gente ouve expressões, vai para Cuba, vai para Venezuela, vai para a China, vai não sei para quê, vírus chinês, né? Alguns absurdos que a gente ouve, né? Como se a gente estivesse num momento temeroso de que acontecesse uma revolução nesse momento e fosse implantado o comunismo e todo mundo não fosse mais dono de suas casas e de suas coisas e acabar sendo... É tanta loucura que a gente ouve, Pablo, e eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre esses fantasmas, essas caveiras, como você disse no início, que estão vindo à tona de novo. Pois é, Robson, isso para mim é uma coisa que me deixou muito espantado, inclusive foi um dos motivos que me fez me interessar pelo tema, porque a minha formação toda, apesar de eu ser filho de uma família de ex-militantes do PCB, meu pai, na juventude, militou no PCB, eu tenho um tio que até hoje é militante do PCdoB, então, assim, eu fui criado num entorno de pessoas que militavam nessa área de esquerda. Eu nunca tive um interesse muito real, do ponto de vista do estudo, sobre o assunto. Eu sempre gostei muito mais de ler sobre existencialismo, filosofia francesa, Heidegger, Nietzsche, música, tal, essas coisas. Só que eu comecei a perceber isso, as pessoas voltavam a falar sobre o comunismo como se, de repente, a gente tivesse vendo Stalin na porta da fábrica fazendo panfletagem, né? A ideia que tinha era assim, parece que os bolcheviques estão ali, lá na Guararapes, fazendo panfletagem para sublevar as costureiras para fazer a revolução. E aqui, isso me deixou espantado, porque a minha geração, que viu o colapso da União Soviética, a gente foi criado, você da minha geração, você também lembra disso, a gente foi educado dentro de uma lógica que dizia que aquele modelo havia acabado e que nós agora teríamos um modelo novo, que era um modelo liberal, da democracia liberal, de base norte-americana, e que tudo que restaria seria a gente fazer ajuste no modelo, né? Dar uma melhorada aqui, uma melhorada acolá, mas que aquele assunto tinha morrido. E é justamente a direita que ressuscita isso, né? Ou seja, quem mais está oferecendo à esquerda a possibilidade de rever a experiência socialista é a direita. É a direita que está ressuscitando o socialismo e está entregando à esquerda essa tarefa. Isso é muito interessante, porque a esquerda havia tido a ideia de que aquilo estava superado, né? E agora a direita passa... E tentava fazer adaptações no capitalismo para que não fosse tão selvagem, né? Vamos ver, tentar entender como é que a gente consegue conviver nesse mundo com menos desigualdade, menos injustiça social. A ideia era da geração dos anos 90, dos anos 2000, eu acredito que até 2013 no Brasil era assim. 2013 para mim foi um marco que parece que muda a chave. Era a ideia de que o papel da esquerda era fazer um capitalismo com face humana, ou seja, dar uma humanização àquele capitalismo. E, de repente, a direita entrega, digamos assim, na mão da esquerda o espectro do comunismo, né? Que Marx já identificava lá... A extrema-direita, sobretudo, né? Extrema-direita. Com Bolsonaro, ela é quem faz isso. E aí, eu acho que isso é algo que a esquerda precisa fazer. E eu me colocando dentro do campo da esquerda, eu penso, a esquerda precisa exumar esses cadáveres, ela precisa pegar esse conteúdo e analisar esse conteúdo. E eu acho que está havendo um movimento dentro da esquerda no sentido de fazer essa revisão, né? Eu vejo muita gente hoje nas redes sociais, muitos estudiosos revisitando o tema. Então, eu senti necessidade de, digamos assim, dar a minha contribuição para uma leitura disso, né? E muito espantado, né, com o fato de eu ter 47 anos agora e ter que, né, de repente, esse tema ter voltado ao tópico. É aquela história, eu vi um mundo morrer com 16 anos e depois eu vi esse mundo ser ressuscitado. Pelo menos no imaginário de alguns. No imaginário das pessoas, porque a gente sabe que, do ponto de vista prático, nunca o capitalismo foi tão hegemônico no planeta, né? Tão forte. No Brasil, tão forte. Então, assim, na nossa época, a gente sabia que existia um outro mundo, porque
realmente, naquela época, tinha um outro modelo, mas hoje não. Professor Pablo, e essa coisa é tão louca de quem ressuscita esses cadáveres, essas caveiras, né, falando em comunismo, socialismo, é tão louca que você vê hoje, por exemplo, com a eleição de Biden nos Estados Unidos, né, o pessoal dizer que Biden é comunista, né, dizer que vai implantar o socialismo nos Estados Unidos. Ora, o império capitalista no mundo vai virar, assim, num passe de mágica, né, vai virar um país comunista, é tanta loucura, nem que ele quisesse, ele jamais faria isso, né? E não quer, não é o perfil. Né? Então, assim, mas a gente escuta tanta loucura e tem gente que acredita em tudo, né? Eu acho que eles estão produzindo, sem saber, a extrema-direita está fazendo um favor a Marx, que Marx jamais imaginaria. Os marxistas devem agradecer a extrema-direita, porque a extrema-direita está ressignificando o termo comunismo. Quando ela chama Biden de comunista, quando ela chama o pessoal dos direitos humanos de comunista, quando ela chama o pessoal que prega respeito pela diversidade de orientação sexual de comunista, quando ela chama o pessoal que defende vacina de comunista, que defende ciência, que defende pesquisa científica, ela está, na verdade, reconstruindo um significado para o comunismo que não tem nada a ver com o significado original da época, que é um significado novo. Ela está dando um novo significado ao termo, então ela está revitalizando o termo. E ela está trazendo coisas que eram liberais, por exemplo, direitos humanos é um negócio liberal. Né? Os liberais foram que desenvolveram, as revoluções liberais trouxeram essa ideia, né? Tolerância, respeito à diversidade, essas são coisas liberais. De repente, isso vira comunista, né? Então, o comunismo está se reinventando por causa... E esse fenômeno é muito curioso, né? Ele está se reinventando por causa da extrema-direita. E veja quando um país como os Estados Unidos e tantos outros que sempre defendeu, por exemplo, um Estado mínimo, né? Todo esse discurso de se falar tanto Estado de quase se acabar, como muitos ainda ventilam essa história no Brasil, veja o que é, no contexto mundial que a gente vive hoje, o que é que, mais uma vez, os Estados Unidos estão fazendo, através do seu Banco Central, através do atual presidente eleito, de uma mudança na política econômica, né, de uma distribuição gigantesca de renda e de taxação cada vez mais dos mais ricos, das grandes fortunas. Né? Então, assim, é uma política que seria completamente avessa, né, a todo esse discurso que essa turma vinha defendendo. Né? Então, veja como isso está começando, né, do país que é o principal símbolo do império do capitalismo, né? Exatamente, já existe hoje um entendimento, né, por parte de muitos economistas, inclusive economistas liberais, com tradição liberal, de que o Estado precisa recuperar o espaço de intervenção na economia e na sociedade para poder suportar os efeitos dessa situação de pandemia. Empresas foram reestatizadas, por exemplo, no Reino Unido, na Inglaterra, né? Eu acho, Robson, assim, uma coisa muito interessante. A minha filha ela tem 15 anos, né? 16 anos agora, né? Foi 16 anos. Eu acho que ela está passando por um momento muito parecido com o momento que eu tinha quando tinha 16 anos. Porque quando eu tinha 16 anos, a gente viu uma ordem global ruir e uma nova ordem surgir, uma ordem global. Né? A gente viu o colapso da União Soviética, a gente viu, digamos assim, o avanço dos Estados Unidos e surgiu uma nova ordem. Eu acho que hoje o que nós estamos vendo com essa pandemia é o surgimento de uma nova ordem global, no sentido de que você vai ter agora outros países que vão ter um papel central na discussão sobre os rumos da humanidade. A Rússia, a China, a Ásia vai se tornar um centro de desenvolvimento tecnológico e econômico muito forte, ao passo que os Estados Unidos vão perder aquela hegemonia absoluta que eles tinham, e, ao mesmo tempo, uma mudança na lógica econômica, aquele modelo econômico dos anos 90, privatização, redução do Estado, né? Tudo aquilo vai ter que ser ultrapassado, porque as demandas que a gente vai encontrar nas próximas décadas vão exigir isso. Então, a gente está vendo uma mudança muito significativa na sociedade. E na história da humanidade, o que a gente observa ao longo do tempo é que toda vez que o Deus mercado entra em crise, quem é que dá a mão para socorrer? É o Estado. Isso é certo. Certo. Foi assim na época do New Deal, do Franklin Roosevelt, né? Isso.
Eles crise de utilizavam... 29 e por aí vai, né? E atualmente a gente está observando exatamente a mesma coisa, né? Professor Pablo Capistrano, o que mais você poderia considerar assim como importante, que vale a pena, para despertar a curiosidade das pessoas lerem esse seu novo livro publicado, que se chama Quando a História Faz a Curva, Crônicas de uma Revolução? Assim, o livro, ele é um livro que eu procuro aproximar o tema da linguagem corrente, mais, né, usual das pessoas, e eu mesclo muito com experiências pessoais, né? Então, eu falo sobre memórias que eu tive, experiências particulares que me fizeram ter aquelas reflexões, e eu sempre procuro fazer pontes com a informação histórica e o pensamento, né, fazendo pontes com coisas cotidianas e coisas do mundo atual. Então, ele não é um tratado apenas histórico, né? Ele tem muitas conexões com o que está acontecendo hoje, né? E eu acho assim que ele oferece uma leitura até agradável, né? Assim, eu espero que seja uma leitura agradável, porque o formato da crônica permite isso, né? Permite que você seja... A linguagem mais jornalística, né? A linguagem mais comum ao dia a dia das pessoas, né? E eu acho também para alguém não achar, não, mas o professor Pablo é um filósofo, deve estar escrevendo alguma coisa tão difícil que eu não vou conseguir ler. Mas não, você coloca numa linguagem de fácil compreensão, né? Na medida do possível, porque é um tema realmente bastante complexo. Então, a gente tem que andar nesse fio da meada, né? Agora, uma coisa também assim, é tentar recuperar uma forma de pensamento, né? Que eu acho muito importante, e tentar trazer, digamos assim, informações que sejam encontradas em livros, em documentos. Isso é importante, porque o que eu vejo muito hoje é que esse tema das doutrinas políticas, né, liberalismo, anarquismo, socialismo, nazismo, fascismo, volta ao tópico. Você tem muitos jovens buscando informação sobre isso e muitos usando as ferramentas da internet que muitas vezes não têm uma qualidade que dê sustentação. Então, assim, misturado com desinformação, fake news, com mentira. E tem muita gente que, às vezes, não, eu publiquei um livro, mas, na verdade, não é um livro, é um bocado de coisa escrita e publicada numa ruma de papel. É diferente de quando você faz realmente um livro, através de uma editora, que pessoas leem o seu material, faz as críticas, você faz correções, tem respaldo científico, tem apoio em materiais históricos, documentos verdadeiros, ou seja, é a diferença de você pesquisar em um lugar que pode ter qualquer coisa e de pesquisar num livro de verdade, né, que tenha referência bibliográfica, que tenha realmente, digamos assim, que tenha realmente um respaldo, né, que tenha um cuidado de você procurar algo que não vai ser qualquer coisa, né? Eu não tenho pretensão de ter a verdade sobre o assunto, mas o que eu posso oferecer é que a minha perspectiva sobre o assunto ela é fundamentada numa pesquisa séria e responsável, né? Pesquisa. Então, pode ser que a minha perspectiva não seja a perspectiva correta, até porque você tem outras perspectivas, mas ela é uma perspectiva que foi baseada em pesquisa. E eu dou, inclusive, uma lista de livros no final, documentos que você pode dar uma pesquisada, se você quiser, né? Ir atrás e tal, né? E, então, assim, eu acho que ele cumpre um pouco esse papel. Eu sei que ele vai desagradar alguns setores, porque, bem ou mal, a minha perspectiva é uma perspectiva do campo da esquerda, né? Eu não sou um cara do campo da direita, apesar de que eu não professo nenhuma doutrina política. O pessoal pergunta, o que é que você é? Eu digo, eu sou anarco-capistraniano de esquerda. É uma doutrina que eu ainda não inventei, mas talvez eu consiga um dia formular. Mas é uma perspectiva a partir dessa vivência, né? Mas é uma perspectiva que está sendo posta, que eu acho que dentro do debate é importante. Muito bem. E eu gostaria que você pudesse falar agora sobre como é que as pessoas podem adquirir seu livro, né, por enquanto fisicamente, mas que eu sei que em breve também vai estar virtualmente disponível. O livro é esse aqui, né? Vou mostrar a capa dele, inclusive uma capa muito bonita, né? Foi feito pela editora Escribas, que é uma editora que eu trabalho já há 10 anos em parceria com a editora Escribas, do Carlos Fialho. Ele pode ser encontrado no site da editora, que é o www.jovensescribas.com. Ele está à disposição para vender para todo o Brasil, né? Pode comprar via o site. Ou então, nas livrarias em Natal, né? A gente vai ter já, eu acho que a partir da próxima semana, a distribuição na livraria Távola dos Livros, que é uma livraria que fica aqui em Nova Parnamirim, né? Acho que a cooperativa também.
né? Então, nas livrarias físicas em Natal, porque a editora ainda não tem um sistema de distribuição do livro para livrarias no Brasil inteiro. A gente não tem esse sistema. A gente vende através do site. E, em breve, a gente pretende, junto com a editora, disponibilizar também nos sistemas digitais, né? Muito bacana. Bom, Pablo Capistrano, professor de filosofia do IFRN, e autor pela editora Escribas do livro Quando a História Faz a Curva, né, Crônicas de Revolução. Muito obrigado pela sua presença no nosso Espaço Cidadão, seja sempre bem-vindo e deixe um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento. Muito obrigado, Robson. Obrigado aí a todos que prestigiaram aí a entrevista, que possam dar os likes e os views e compartilhar, né? Como a gente diz, compartilhar nos grupos da família, especialmente, para sintetizar e estimular o debate, né? Porque o grupo de família hoje é quase um campo minado, né? Mas vale a pena. Eu agradeço e espero que vocês possam ter acesso ao material e, né, pensem, estudem, reflitam sobre o tema e não escolham a informação fácil. Nem sempre a informação fácil é a mais interessante. Sem dúvida. Obrigado, professor.